Você trocaria sua saúde mental por uma vida de fama e sucesso? Essa não é apenas uma pergunta retórica, é um dilema angustiante enfrentado por muitos que estão sob os holofotes. Enquanto muitos sonham em estar no lugar dessas celebridades, poucos compreendem o preço que se paga. Estar na frente das câmeras significa mais do que apenas glamour. É enfrentar a pressão constante de atender às expectativas, lidar com críticas implacáveis e viver sob o microscópio da opinião pública. E agora, imagine-se na pele de Liam. O medo de não ser suficiente, a insegurança que o persegue mesmo em meio a multidões, e a luta para manter sua identidade em um mundo que parece exigir que ele seja alguém diferente a cada dia. É uma batalha silenciosa que muitos não conseguem ver, mas que é tão real quanto as luzes que iluminam seus shows. Quem foi Liam Payne? Liam Payne, nascido em 29 de agosto de 1993, em Wolverhampton, Inglaterra, começou sua trajetória musical cedo. Desde a infância, enfrentou desafios de saúde como uma condição em que seus rins não funcionavam adequadamente, o que exigia que ele recebesse várias injeções diárias para gerenciar a dor. Ele sempre teve interesse por esportes, incluindo corrida e boxe, para enfrentar o bullying escolar, onde tudo começou. Sua primeira tentativa de se lançar no cenário musical foi em 2008, quando ele, aos 14 anos, participou do programa de talentos The X Factor, mas foi eliminado. 2 anos depois, em 2010, ele retornou ao programa e foi um dos escolhidos para formar a boy band One Direction, ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. O grupo terminou em 3º lugar, mas alcançou sucesso global logo após o programa, assinando contrato com a gravadora de Simon Cowell, Psycho Music. O começo da One Direction. O primeiro álbum da banda, Up All Night 2011, foi um sucesso estrondoso. A faixa principal, What Makes You Beautiful, tornou-se um hino adolescente e catapultou o grupo para o topo das paradas em vários países. O álbum estreou em 1º lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos, fazendo da One Direction o primeiro grupo britânico a alcançar essa posição com um álbum de estreia. Esse sucesso só aumentou a pressão sobre jovens integrantes da banda, incluindo Liam. No auge da fama, a One Direction lançou uma sequência de álbuns de sucesso como Take Me Home, 2012, Midnight Memories, 2013, For, 2014 e Made in the AM. A banda fez turnês mundiais massivas, tocando para estádios lotados e levando suas músicas a todas as partes do globo. Liam Payne, como membro fundamental da banda, se destacou por sua voz e habilidade como coautor de muitas músicas do grupo. A mentira por trás da fama. No entanto, por trás do sucesso as coisas não eram tão perfeitas. A vida de um ídolo pop global começou a cobrar o seu preço sobre Liam e seus colegas de banda. É quase como colocar a fantasia da Disney antes de subir no palco e por baixo da fantasia eu ficava chateado a maior parte do tempo, porque não havia outra maneira de entender o que estava acontecendo, disse ele. Quero dizer que foi divertido, mas tivemos uma explosão absoluta. Mas houve certas partes em que ficou um pouco tóxico, disse Liam. Esse comentário feito por Liam está claramente te mostrando que nem tudo o que você vê na internet é verdade. Por trás de uma vida de luxo, fama, o sucesso é uma completa ilusão de que tudo está perfeito na vida das pessoas. Ele nada mais é do que uma máscara cirúrgica que você impõe a si mesmo sobre você e seus problemas. Antes de continuar com o vídeo, eu te pergunto:
Qual o preço você pagaria por uma vida como essa? Será que vale a pena estar nessa posição? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Então vamos continuar. Com a One Direction, Liam participou de 5 álbuns de estúdio e de turnês mundiais. Eles foram pioneiros ao conseguir que seus primeiros 5 álbuns estreassem no topo da Billboard 200. As pressões da fama e a primeira saída de Zayn Malik. Em março de 2015, a One Direction sofreu um duro golpe com a saída de Zayn Malik. A saída de Zayn trouxe à tona algumas tensões internas no grupo, bem como as pressões avassaladoras que todos os membros enfrentavam devido ao ritmo acelerado da fama. Para Liam, essa mudança foi significativa e ele se viu lutando para encontrar equilíbrio entre o trabalho exaustivo e sua vida pessoal. Liam comentou sobre essa época em diversas entrevistas, falando abertamente sobre como a pressão para atender às expectativas do público e da indústria muitas vezes o fazia se sentir sobrecarregado. Apesar da saída de Zayn, a One Direction continuou com seu quarteto e lançou o álbum Made in the AM. No entanto, no final de 2015, a banda anunciou um hiato indefinido, o que permitiu que os membros seguissem suas carreiras solo. A vida após One Direction. Ele também falou sobre sua libertação após a separação da banda, afirmando: "No dia em que a banda acabou, eu disse, obrigado, Senhor. Eu precisava parar ou isso me mataria." No entanto, a ascensão à fama trouxe desafios, a pressão de estar constantemente em turnê e sob holofotes afetou sua saúde mental. Liam já falou abertamente sobre o consumo excessivo de álcool durante os anos de turnê e como isso o afetou sua vida pessoal e profissional. Após a pausa da One Direction em 2016, ele mergulhou em sua carreira solo lançando o single Strip That Down em 2017. Durante esse período, ele enfrentou mais altos e baixos, tanto na música quanto em sua vida pessoal. Pensamentos suicidas. Durante uma conversa no podcast Jury of CO, Payne revelou: "Eu lutei contra pensamentos suicidas graves e uso de drogas pesadas enquanto estava na banda. Eu estava preocupado com o quão longe meu fundo do poço estaria. Onde está o fundo do poço para mim? E você nunca teria visto isso. Eu sou muito bom em esconder isso. Ninguém jamais teria visto." Liam Payne, muito bem conhecido pelo seu carisma e amado por muitos, incluindo um de seus amigos Charlie Puth, escondia o que poderia, de alguma forma, ter salvo a sua vida. Falando sobre isso, eu te digo que, em momentos difíceis, a fraqueza pode salvar a sua vida. Mostrar fragilidade para as pessoas certas é um momento em que sua vida pode dar a volta por cima. É o que eu penso. O medo de contar a outros sobre o que você teme, a vontade de sempre parecer alguém perfeito, de sempre parecer inabalável, uma hora ou outra vai te destruir. Liam acrescenta em outro momento: "Há algumas coisas sobre as quais eu definitivamente nunca falei. Foi muito grave. E foi um problema. E foi só até que eu me vi depois disso. Eu fiquei tipo, certo, eu preciso me consertar." Então eu te pergunto, você acha mesmo que esconder seus problemas de outros te torna mais forte ou mais fraco? Por que você acha isso? O mais intrigante desse detalhe de sua história é que, de um dado momento, falando sobre sua aparência, durante uma conversa sobre suas dificuldades, Liam comentou sobre o impacto de seu estilo de vida, dizendo que, ao olhar fotos de si mesmo em um barco, percebeu o quanto tinha mudado. Mencionou que estava com a cara de quem tomou pílulas e álcool. Em relação às suas lutas, Liam mencionou: "Meu rosto era tipo 10 vezes mais do que é agora. Eu simplesmente não gostava muito de mim mesmo, e então fiz uma mudança." Mesmo sendo considerado um galã no mundo da fama, Liam não se sentia bem consigo mesmo após esses episódios, o que mostra como ele se escondeu bem nessa questão interna dele. Problemas de saúde mental e lutas públicas.
Nos últimos anos, Liam Payne continuou a falar sobre suas batalhas com a saúde mental. Em 2019, ele revelou que passou por um período sombrio após o fim da One Direction, quando se sentiu sem direção e lutava para encontrar seu lugar na indústria da música como artista solo. Ele também compartilhou que em certos momentos se sentia desconectado das pessoas ao seu redor e que a solidão era uma constante em sua vida. Relacionamentos e vida pessoal. Ao longo dos anos, a vida amorosa de Liam Payne também foi alvo de grande atenção midiática. Ele namorou a cantora Sherry Cole, com quem teve um filho, Bear, nascido em 2017. Embora o relacionamento tenha atraído muita atenção da mídia, eles anunciaram sua separação amigável em 2018. Em entrevistas, Liam foi aberto sobre como a paternidade o mudou e como ele queria ser o melhor pai possível para seu filho, apesar dos desafios da fama. Após a separação de Sherry, Liam se envolveu em outros relacionamentos públicos, incluindo com a modelo Maya Henry, com quem teve um relacionamento tumultuado, marcado por idas e vindas. Um dos maiores desafios pessoais de Liam foi lidar com a paternidade e a separação. Ele teve o filho, Bear, com a cantora Sherry Cole em 2017. Apesar de inicialmente parecerem bem, o relacionamento terminou em 2018. O casal, que tornou público seu romance pela primeira vez em 2015, anunciou sua separação no Twitter no domingo. Sherry e eu estamos tristes em anunciar que estamos seguindo nossos caminhos separados, escreveu Payne, 24. Foi uma decisão difícil para nós tomarmos. Mencionando o seu filho Bear, que comemorou seu primeiro aniversário em 22 de março, Payne continuou: ainda temos muito amor um pelo outro como família. Bear é nosso mundo e pedimos que você respeite sua privacidade enquanto navegamos juntos por isso. Além disso, em diversas entrevistas ele mencionou dificuldades em equilibrar a vida pública e privada, o que contribuiu para problemas de saúde mental. Apesar desses desafios, Liam se reergueu e continuou lançando novas músicas, trabalhando em projetos colaborativos e fazendo aparições em eventos importantes da indústria. Liam ainda tentava se firmar como artista solo. Ele colaborou com vários artistas de renome e lançou músicas como Familiar, com J Balvin e For You, para a trilha sonora de 50 Tons de Liberdade. No entanto, seu sucesso solo nunca alcançou o nível de sua fama com a One Direction, o que trouxe mais desafios emocionais. Morte de Liam Payne. A notícia da morte de Liam Payne em 16 de outubro de 2024 chocou o mundo. Ele foi encontrado sem vida na Argentina. Relatórios preliminares indicam que ele pode ter sofrido um colapso devido a complicações relacionadas à sua saúde física e mental. Fontes próximas ao cantor disseram que ele estava lidando com uma série de problemas de saúde e estava em tratamento nos meses que antecederam sua morte. Em uma ligação para o serviço de emergência, os funcionários do hotel disseram que ele usou muitas drogas e bebeu álcool e que estava destruindo o quarto inteiro. Quando chegaram, descobriram que Payne havia caído da varanda do terceiro andar de seu quarto no hotel. Em um comunicado, Alberto Crescente, chefe dos serviços médicos públicos de emergência de Buenos Aires, disse que caiu cerca de 14 metros e sofreu ferimentos muito graves incompatíveis com a vida. Autoridades locais relataram que o quarto estava em uma desordem total e coisas estavam quebradas. A família de Payne disse em um comunicado divulgado pelo seu porta-voz: "Estamos com o coração partido. Liam viverá para sempre em nossos corações e nos lembraremos dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa. Estamos apoiando uns aos outros o melhor que podemos como família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível." Liam Payne é mais uma prova de que o mundo da fama pode ser uma armadilha disfarçada de sonho. Ele passou de um garoto comum à estrela global com a One Direction. Mas esse sucesso teve seu preço. O que muitos não veem é a pressão imensa que vem junto com a fama. A expectativa de estar sempre feliz, perfeito e muitas vezes desconectado da própria realidade. Liam chegou a admitir que enfrentou pensamentos suicidas graves
em um uso problemático de substâncias enquanto ainda estava na banda, algo que reflete como o brilho da fama pode esconder um profundo sentimento ou um profundo sofrimento interno. A ilusão da vida sob os holofotes é um fardo pesado, e ele mesmo disse que, apesar da diversão que vivia, houve momentos em que tudo se tornou tóxico. Esse sentimento de alienação é comum entre celebridades que frequentemente se veem cercadas por pessoas, mas ainda assim se sentem incrivelmente sozinhas. A dificuldade em equilibrar a vida pessoal com a carreira é um tema recorrente. Liam comentou sobre o desafio de ser pai e a complexidade de lidar com relacionamentos sobre a pressão constante da mídia. A morte de Liam Payne traz à tona a necessidade urgente de falar sobre saúde mental na indústria da música. É essencial que haja um espaço seguro para discutir esses assuntos, longe dos olhares julgadores. A luta dele não deve ser apenas lembrada, mas usada como um chamado à ação para que os outros artistas possam encontrar apoio e ajuda antes que seja tarde demais. Precisamos parar de glorificar a fama sem considerar as consequências que ela pode ter na vida das pessoas. A realidade é que a fama pode ser mais isolante do que se imagina, e é vital que esses diálogos se tornem parte da nossa cultura.